Olá, meus irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Jariel Santos e hoje eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Se encontra em Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11. O contexto é a tentação de Jesus. Então, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: "Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras virem pão." Jesus respondeu: "As Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz." Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: "Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras." Jesus respondeu: "Mas as Escrituras Sagradas também dizem: não ponha à prova o Senhor, seu Deus." Depois, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas e disse: "Eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar." Jesus respondeu: "Vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele." Então o diabo foi embora e vieram anjos e cuidaram de Jesus. Essa é a versão, na nova tradução, na linguagem de hoje. Na versão NVI, que é a nova versão internacional, nas falas de Jesus, vai dizer o seguinte: Mateus 4:4. Primeira fala de Jesus, versículo 4. Jesus respondeu: "Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus." E a segunda fala de Jesus, versículo 7. Jesus lhe respondeu: "Também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus." E por fim, na terceira fala de Jesus, versículo 10, Jesus lhe disse: "Retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto." A palavra do Senhor me diz que Jesus foi tentado quando estava em jejum, quando estava fraco e com fome. Posso dizer aqui que Jesus estava fraco fisicamente, porque no espiritual Jesus não estava fraco. E podemos tirar disso uma primeira lição: nós precisamos estar cheios de Deus a cada instante de nossa vida. Por quê? Porque mesmo passando por tribulações, Jesus não cedeu. Jesus tinha consigo guardada a palavra do Senhor. E ele usou a palavra de Deus para enfrentar Satanás. E então Jesus disse no versículo 4 que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Vindo para os nossos dias de hoje, posso dizer que nós, como cristãos, precisamos meditar na palavra do Senhor. Precisamos jejuar.
precisamos buscar esse Deus que cada vez mais está perto de nós. Porque o mesmo Deus de Jacó, de Isaac, de Josué, é o mesmo Deus nosso, é o mesmo Deus meu e seu. Deixa eu te dizer algo. O Senhor sente saudade de cristãos que o busquem em espírito e em verdade. No versículo 3 vai dizer: então o Senhor chegou perto dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. Eu entendo que muitas vezes pessoas vão chegar até nós e vai fazer o mesmo. Vai dizer: não está escrito, Deus é amor e a sua misericórdia dura para sempre. E realmente é verdade, irmãos. Só que pessoas vão dizer isso como Satanás disse para Jesus, não querendo exaltar a Deus, mas querendo fazer com que você caia em tentação. Por isso, nós precisamos pedir sabedoria ao Senhor para não cair em tentação. Porque o inimigo não só conhece a palavra de Deus, mas ele a usa para distorcer a verdade, para que a gente venha a ser enganado. Então, nós precisamos dar a mesma resposta que Jesus. Não ponha à prova o Senhor teu Deus. Algo importante a ressaltar, a dar ênfase, destaque, ou seja, deixar em evidência, é que teve um dia em que eu fui para a aula de jejum e eu passei por muitas tribulações. Então, assim como Satanás tentou Jesus quando ele estava de jejum, ele faz o mesmo conosco. Ele me tentou quando eu estava em jejum. Ninguém está escape, irmãos. Ninguém. No versículo 8 vai dizer: depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas, e disse: eu lhe darei tudo isso, se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: vai embora, Satanás. As escrituras sagradas afirmam: adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. E o diabo o deixou, e vieram anjos e o serviram. Tudo isso aconteceu porque Jesus estava submisso a Deus. Segunda lição que podemos tirar do texto é: Jesus estava em obediência a Deus. É necessário que nós estejamos o tempo todo em submissão a Deus. Vamos ver o que está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. E nós vemos aqui que foi isso que Jesus fez o tempo todo, enquanto estava ali sendo tentado. Que nós possamos tomar isso para as nossas vidas e agir assim como Jesus agiu. E a terceira lição que nós aprendemos, nós podemos tirar é: se você estiver submisso em obediência ao Senhor, Ele vai enviar um escape para você. Deus vai estar com você em todos os momentos. Para encerrar, vamos ver o que diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 ao 13. O contexto é exemplos da história de Israel. Diz assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados
na nuvem e no mar. Todos comeram do alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que o acompanhava, e essa rocha era Jesus. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas mais como eles fizeram. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Amém? Então, a Bíblia fala como é importante não colocar à prova o nosso Deus. E que quando estivermos sendo tentados, o próprio Deus vai providenciar um escape para nós. Mas para isso, é necessário sermos semelhantes a Jesus. Amém? Aqui nós vimos que a palavra do Senhor é clara. Deus não quer que nós, o seu povo, seja como aquele povo que se entregou à farra, à idolatria, à imoralidade, dentre outros. E a imoralidade tem afastado muitos jovens da presença do Senhor. Às vezes, a pessoa fala: mas é só uma vez. Essa vez pode custar toda uma história de comunhão e relacionamento com Deus jogado fora. Às vezes, a pessoa, ela entra no banheiro, entra ali num site que sabe que é errado, mas quer continuar. E esse é o problema. É aí que está o problema. Porque imoralidade não é só usar o seu corpo para satisfazer seus desejos. É também você ver conteúdos impróprios nas redes sociais. E isso tem destruído muitos jovens. Aleluia. O nosso corpo, ele é santuário do Espírito Santo de Deus que habita em nós e que nós fomos comprados por alto preço. Jesus pagou alto preço por mim e por você. Portanto, glorifique a Deus com o seu próprio corpo, porque Deus avisa. Deus é bom que ainda avisa. Os jovens aí que estão me escutando, abram os olhos. Jesus é amor, mas também é fogo consumidor. O que quero dizer é que não é porque
Jesus é amor, que ele vai concordar com seus atos errados. E se você sabe que é errado e faz, você comete pecado e terá que enfrentar as consequências. Aleluia. Se você vive dessa forma hoje, ainda é tempo de conserto. Se você vive dessa forma hoje, ainda é tempo de conserto. Ainda é tempo de conserto. Tudo isso aconteceu com aquele povo para nos servir como advertência e não para que nós venhamos a praticar tudo isso. Amém? Que Deus venha ter misericórdia de nós, em nome de Jesus, e que nós estejamos atentos à voz do Senhor. Recapitulando, lição 1. Nós precisamos estar cheios de Deus, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E a lição 2, não colocar Deus à prova. E a lição 3, aleluia, se você estiver submisso em obediência ao Senhor, Ele vai enviar um escape para você. Amém? A paz do Senhor.